Olá, boa noite, pessoal! Vamos entrando, já digo boa noite ao pessoal do IGTV também, que já vai assistir essa live depois, quando a gente baixar no IGTV, para quem não conseguiu assistir hoje. Hoje nós vamos assistir com o nosso convidado maravilhoso especial, Luciano Alves, que daqui a pouco está aí, e será sobre Eu em Mim, a Criança Não Reconhecida. Hoje é um dia bastante apropriado para a gente ter conteúdo e bastante perguntas. Quem de fato estiver assistindo pelo IGTV e não pelo live, fique à vontade de fazer perguntas via direct que nós vamos responder, ok? Boa noite quem tá entrando, Ana, Reginaldo, Letícia, Débora, Isa, linda, Elaine, Lu entrou. Lu, eu vou te chamar por esse link, Instituto Luciano Alves, né? Tá. Karina, lindona! Tudo bem? Gente, essa live tá poderosa, só tem gente fera assistindo. Então, assim, ó, se alguém fizer pergunta aí e tiver um super mega ultra constelador aí pra responder, é capaz de te responder também, olha que massa, tá? Grazi, minha amiga de infância, quanto tempo! Então tá, vamos lá, Lu, vou te chamar. Peraí, antes de eu chamar o Luciano, deixa eu fazer alguns avisos, tá? Então essa é a segunda live dessa sequência da maratona que a gente tá fazendo. Hoje teremos também um sorteio. Então, pay attention, olha só, presta atenção, você vai ter que convidar a galera que você quiser aí agora, já o quanto antes, porque você tem até as 10h30. Vou acender para 10h35, tá? As pessoas têm que estar nas lives, porque a gente vai fazer o sorteio mais ou menos nesse horário, pra poder, e vai fazer diferente de ontem, tá? Estamos aprendendo juntos aqui, porque ontem foi uma experiência, e ontem eu sou meio cegueta, né? Então eu vi que, na verdade, uma pessoa me chamou até no direct dizendo que tinha falado o número 73, e a gente fez uma revisão, porque o Davis, que é da minha equipe, tá acompanhando tudo, fazendo print pra poder não correr o risco de perder a informação. E o IGTV não grava com comentários, né? Então a gente conseguiu rastrear as informações, então 2 pessoas ganharam, tá? Ontem. E aí, por isso que hoje a gente vai tentar fazer diferente. Então estamos nos adequando, porque a ideia é fazer ao vivo. Não é fazer tradicional de ir lá na página e tal. A ideia é fazer ao vivo, para vocês ficarem empolgados também com a gente aqui. Então, vamos fazer de novo, ok? Já chama quem você ama para poder participar da live hoje, para poder ganhar o sorteio. A regra, quem não conheceu, que não sabe como é que não tava ontem, é assim. Você tem que estar na live e você, na hora de você ser revelado o ganhador tem que estar na live. É que nem uma palestra, gente. Você tem que estar lá pra ganhar, não é? Sorteio o número, a pessoa foi embora, que pena, perdeu. Então vai pra próxima, próximo sorteio, não é assim? Mesma coisa. Você fica do início até o final. Pode chegar pessoas depois? Pode. Até as 10h35 manda já pra quem você quiser. O que você não pode é pegar pra você, digamos que você foi sorteado, e você entregar esse presente pra outra pessoa. Não se pode delegar. Em respeito às ordens da ajuda, quem quer tem que abrir o coração e desejar esse presente pra sua alma, né? Então não podemos dar esse presente assim, fazer por tabela. Peço para que vocês, além de divulgar e de encaminhar para as pessoas que vocês amam, que vocês também curtam bastante aí no coraçãozinho, especialmente porque hoje é uma live dupla, então pode ser que em algum momento fique muito pesada, muito desconfortável para o pessoal ler ali na explicação do Luciano e eu trave os comentários. Aí fica mais importante ainda se dar os concordo, e ali vai, né? Ok? Que mais? Acho que era isso. E quero feedback de vocês, perguntas, tudo mais via direct. Quanto mais vocês envolverem, mais conteúdo a gente entrega, melhor fica. E eu tô muito feliz com isso, tá? Então, fiquem atentos aí na live e ao sorteio. Lembra de sempre perguntar pra tua alma se tu de fato precisa de uma constelação. Não adianta você, só porque tá aqui no Oba-Oba, eu quero. Mas aí eu quero e de repente não tá disponível, não é o momento. Então nem coloca teu nome. Agora, se você quer de fato, show de bola e a gente vai junto, tá bom? Hora de chamar o nosso grande mestre Luciano. Deixa eu falar um pouco dele antes dele entrar, do quanto o Luciano tá ouvindo. Então, Luciano, eu quero que tu escute isso, o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto você é uma pessoa que eu sempre vou respeitar.
Não consigo imaginar a minha vida sem você, sem a nossa parceria, sem a gente estar junto fazendo projetos. Sinto que nós viemos nesse mundo aí para fazer muitas coisas juntos. E agora eu vou te convidar, vou te chamar, diz um oi de novo pra mim, porque tu já tá lá em cima nos comentários, aí eu me perdi. Ai, ai. Bota lá, Luciano. Diz oi aí que eu vou te chamar. Galera, vou dar uma dica pra vocês. Metralhem o Luciano de pergunta, porque o Luciano é ótimo em responder pergunta, tá? Pode metralhar. Aê, consegui. Tá, achei. Yes. Luciano, eu já tô com uma lista de perguntas aqui pra você também. Uhul! Meu irmão! Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, coisa boa. Bem-vindo à nossa Maravilha. casa. Chega isso aqui um pouquinho para cá. Tá friozinho aí? Ó, baiano, qualquer ventinho é tempestade. Então, para mim, isso aqui é frio pra caramba. Ai, ai, coisa boa. Ô, Xelinha, vem cá. Você precisa negociar com a galera. Esse horário numerológico aí de 22h12 iniciando a live, viu? Tô ligado em você, viu? Vocês querem saber por que é 22? Esse povo, olha, 99 pessoas, não tem o que fazer, não. Tá passando um filme show na Globo, gente linda. Não tem que fazer uma hora dessa, não. Vai beijar na boca, vai assistir filme na Globo, que é melhor, pô. Vai fazer um sexo gostoso, né, Luciano? Ó, a vantagem do horário também é porque é o horário de adulto, né? Criança não tá aí na live, então a gente pode falar o que quiser, né? Só não pode depois mostrar no vídeo que estiver gravado lá para as crianças. Tem uma tal de professora Karina que tá aí, que ela mais cedo me mandou uma panela raspada de brigadeiro. Depois me manda um bolo de chocolate cheio de brigadeiro por cima, assim, né? É claro que eu mandei ela para aquele lugar, né? É claro que eu fiz isso. E falei que meus amiguinhos iam visitar ela, só porque ela fez... Aí, ela tá dando risada aí. Ah, já confessando, né? Já adiantou. Eu não, Karina. Meu namorado chegou agora há pouco, e aí eu vou ter que esperar a final da live. Como é que manda uma panela de brigadeiro raspada, velho? Sacanagem. O pior não é isso, o pior é saber que ela, né, pode ter usado brigadeiro em qualquer lugar. Ai, gente, legal. Ó, perguntaram por que é 22h12. Deixa eu contar e tu já segue. Não sei. Boa resposta, né? Não sei. Eu não sei. Eu ainda vou descobrir por que é 22h12. Juro que eu vou descobrir. Tá? Até o final das lives, ou no andamento, eu ainda vou descobrir. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu fui fazer e tudo isso aconteceu de uma madrugada. Eu fui acordada de madrugada, Luciano. E fui orientada a fazer dessa forma, inclusive os sorteios, tudo foi assim. Aí eu peguei, ok, então tá aí, comecei a escrever isso. Era tipo, fiquei das 2h30 da manhã até umas 4 da manhã fazendo isso. Aí comecei a escrever, assim, os temas que vinham, as pessoas que eram vir, tudo que foi vindo, eu fui fazendo. E aí, quando na hora de escrever o horário, eu escrevi, tentei pensar outros horários, mas só vinha 22h12. Aí eu fui escrever 22, sabe, a gente que sente o corpo, né? Eu escrevia 22h00. Não, meu corpo não aceitava. 22h06, 22, só 12 na minha cabeça, 22h12. Daí eu escrevia 12, tá bom? Assim, então, 22h12, 22h12. Não faço ideia. Acho que quem entende mais do que eu vai poder explicar isso melhor lá no futuro. Mas eu tô fazendo aquilo que é intuitivo. Lu, vamos lá. O tema hoje é Eu em Mim, né? Como tu já sabe, a criança não reconhecida. Acho que os vários tipos de criança não reconhecida. Eu quero que tu toque aí, que a tua praia é super, né? E já vou adiantar para vocês que o Luciano vai estar em 2 lives, tá? O Luciano é meu primeiro convidado, porque tem uma ordem em relação até a minha vida profissional. Em relação a parcerias, a primeira parceria que eu fiz na minha vida, nas constelações, foi com o Luciano. Então, eu coloquei o Luciano como primeiro aí dessa jornada toda. Uma parceria que continua. E o Luciano, para mim, é uma referência em 2 temas fundamentais, que é esse da criança, porque, para mim, tu é uma das pessoas que mais estuda criança, né?
E, aliás, uma das poucas pessoas, eu e você, a gente sempre se arriscou a trabalhar com crianças, as constelações. Tem gente que não concorda, tem gente que não aprova. Eu já acho um resultado incrível e eu quero ter depois que tu fale um pouco sobre isso. E também o Luciano vai fazer uma live mais pra frente que vai ser sobre saúde e doença, que é outra expertise que o Luciano tem, que é, para mim, a melhor do mundo. Não tem melhor que o Luciano para falar disso no mundo. Então, eu sou bem coruja em relação a você. Te admiro muito. Quero te deixar agora bem à vontade para te ir falando aquilo que te toca e que você sente que o campo está te pedindo. Segue aí. Gratidão pelo convite, mais uma vez, por todas as suas palavras. Eu recebo elas com um bom lugar no meu coração. E é isso, essa multidão de pessoas que, de alguma forma, está criando uma grande rede agora com a gente, né? E falar de um tema super essencial, para mim é muito essencial, porque ele me remete ao movimento de solução, na realidade, né? Ou seja, a porta de entrada para que a gente possa acessar todo o conteúdo que a gente vive hoje através da nossa criança, né? Não existe outro lugar, não existe outra possibilidade de olhar para a história, para o sistema, que não seja através da nossa criança. E essa criança, ela, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai ampliando, digamos assim, a conexão com os sistemas, digamos, de uma forma geral, né? E esses sistemas, eles eles mexem profundamente com cada um de nós. Então, só um pouquinho, Lu. Antes de tu continuar, porque eu não quero te interromper mais. Para que eu não precise te interromper até as 10h35 por causa do sorteio, eu vou falar pro pessoal já escrever assim, ó. Já começa a escrever eu quero e o seu nome. Porque o David está acompanhando e ele vai fazer esse sorteio lá depois. E aí o resultado do sorteio vai ser no final da live. Então vocês têm 10 minutos para poder dizer eu quero e o seu nome e 10 minutos para as pessoas que vocês quiserem que entrem na live para participar, entrarem, ok? Aí agora eu não interrompo mais. Então, vocês já sabem. Já começa a escrever eu quero e o David está contabilizando tudo isso lá, tá? Isso mesmo, assim mesmo. E aí vocês depois já vão, não esquece de mandar para as pessoas ali para poder participar também, tá? Agora eu não interrompo mais. Vai. Então, a forma que a gente tem de contar a história e viver a vida, da forma como a gente vive dentro das nossas diversas relações, é através da nossa criança. E algo que, dentro da psicologia, diante de diversas correntes da psicologia, a gente fala muito sobre essa perspectiva da infância como essencial para o processo de desenvolvimento de um adulto sadio, né? Não existem, na verdade, fórmulas para que isso aconteça. É simplesmente aquilo que a vida nos proporciona como aprendizado, né? A gente está falando aqui das consciências que o Bert trouxe, da consciência pessoal, coletiva, espiritual, dentro desses movimentos maiores que fazem com que a gente permeie essas possibilidades de estar na vida a partir dessa perspectiva das consciências, né? Onde também existe uma ordem dentro das consciências, que a consciência ela começa a estabelecer o aprendizado na consciência pessoal, porque existe uma ordem de entrada, né? Consciência pessoal, consciência coletiva, consciência espiritual. E a consciência pessoal, ela nos conecta muito ao nosso ego, e o nosso ego nos conecta muito à nossa criança interior, né? Então, essa parte da gente é uma parte que geralmente a gente esquece, a gente deixa de lado. A gente acha que esquece algo insignificante, mas não é insignificante, é algo essencial para o processo de desenvolvimento da gente. Então, se você olhar lá atrás, desde o ato da concepção, digamos que ali que se estabelece o princípio maior da vida, e daquele lugar que eu encontro Deus, né? Eu encontro, de fato, a possibilidade dessa força maior que traz a vida, né? Que é representado por um espermatozoide e um óvulo, que é representado por um homem e uma mulher, que naquele momento se tornam um, né? Através de você. E é interessante porque a partir de 2 células, isso vai se multiplicando, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se afastando desse lugar, né? desse movimento. É como se a matéria densificasse de uma forma muito forte esse ponto essencial que é o ato da concepção. E é desse lugar que nos tornamos 100% leais ao sistema pai e mãe, e a tudo aquilo que eles fizeram em excesso ou deixaram de fazer.
Então, esse movimento, ele nos coloca dentro de uma perspectiva de olharmos para como foi a nossa concepção, como foi a nossa gestação, como foi o nosso nascimento, como foi a nossa primeira infância, essencialmente falando, né? E todo esse processo é muito forte porque vamos criando e nos afastando cada vez mais desse ponto essencial. E cada vez que vamos multiplicando as nossas células, vamos ampliando as nossas dinâmicas, né? Os nossos conflitos, já no útero, porque são muitas emoções que vamos bebendo da mamãe, porque estamos conectados lá no cordão umbilical. Com 3 meses de idade, a gente já está com todos os órgãos formados, essencialmente formados, né? E, essencialmente, a gente começa já a produzir na baía de mielina os nossos neurônios, que vão, inclusive, do sistema nervoso para a coluna, da coluna para o sistema nervoso. E todo esse processo é interessante porque é nessa fase que a gente começa a desenvolver o que o Freud chama de fase esquizoide. É justamente nessa fase onde a gente começa a desenvolver o processo de produção de neurônio e a gente começa a gerar um movimento. Por exemplo, a criança, quando ela mexe, essencialmente quando ela mexe, ela estabelece um processo de fazer com que a mamãe se lembre, e, consequentemente, quando a mamãe se lembra, geralmente as mulheres estão passando por processos múltiplos de emoções e geralmente estão, sei lá, não estão preparadas ou estão com muita expectativa, com muita ansiedade, com muitos movimentos que geram uma nutrição através do cordão umbilical, que faz com que aquela criança, toda vez que se mexa por algum motivo, a mamãe lembra, só que lembra de uma forma insegura, de uma forma não tão amorosa, digamos assim, né? Muitas vezes, isso não é uma regra, claro. E o que acontece? Quando ela mexe, a mamãe sente, quando a mamãe sente, para de bombear sangue para o útero, consequentemente aquele lugar fica frio, o que é que eu faço? Eu vou me encolher. Só que eu passo por toda essa fase, dentro de um movimento muito grande, por conta de um aprendizado sem consciência do aprendizado, né? Por que a gente carrega tanta dinâmica? A gente carrega tanta dinâmica porque no processo de desenvolvimento cerebral, a gente não tem a capacidade de compreender essencialmente aquilo que faz com que a tomada de consciência diga, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é seu, isso aqui não é seu. Simplesmente vamos gerando um processo de aprendizado muito forte e o cérebro vai bombeando determinadas áreas específicas, vai ativando, por exemplo, o nosso córtex inferior, onde ficam os nossos neurônios espelhos, por exemplo, perto da base da linguagem, que é interessante isso, né? E os neurônios espelhos nos conectam, é uma das partes do corpo que nos conecta mais ainda ao sistema do campo mórfico-genético, né? Ou seja, é o lugar que a gente traduz esse campo de experiência. E esse movimento é interessante porque essa nutrição da mamãe nos conecta muito forte a ela, é uma díade, é um vínculo, uma simbiose muito forte, né? E que vamos nos alimentando essencialmente de hormônios como adrenalina, cortisol, que são hormônios relacionados ao estresse, à ansiedade, à dúvida, ao medo, porque o cérebro ativa o sistema límbico tem uma parte que é a amígdala vai startar esse processo da emoção interna com a emoção externa e vai gerar um movimento de dizer para o corpo alerta, e esse alerta vai estabelecer um movimento de liberar cortisol e adrenalina, ao invés de liberar, por exemplo, ocitocina, serotonina, hormônios mais saudáveis, digamos assim, né? E a gente já nasce nesse processo de estresse muito grande. E aí, à medida que a gente vai maturando na barriga da mamãe, a gente vai multiplicando a conexão com o sistema, ou seja, a gente deixa de ser, de fato, um novo ser para ser nós, né? Dentro desse movimento maior. E aí se fragmenta, né? E se solta. E vai ficar, muitas vezes, um aprendizado sem consciência desse aprendizado, que a gente, muitas vezes, vai desdobrar isso na vida de uma forma geral. Então esse processo, eu considero ele como o primário e o essencial, porque não adianta, dentro da minha perspectiva de ensino, você sabe disso, olhar para a mãe, olhar para o pai, se você não olhar essencialmente para a criança. O Bert, quando traz esse campo de possibilidades, de explicar isso através das diversas teorias dentro do pensamento sistêmico e dentro das constelações, quando a gente fala nesse movimento de boa consciência e má consciência e boa consciência, a gente tem ali uma luta interna entre criança, adulto, adulto, criança o tempo inteiro. É uma criança, adulto, adulto, criança estabelecendo uma boa consciência e uma má consciência. É um ping-pong o tempo inteiro. A boa consciência olha para a má consciência olha para a boa consciência. E esse adulto, criança que teve que ser forte para sobreviver, e essa criança adulta que teve que crescer nessa forma, né? Ou seja, para
não enlouquecer junto com o sistema, fica nesses ping-pong de boa consciência e má consciência, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. Pulsão de vida, pulsão de morte, é uma denominação dada pelo Freud da psicanálise. E aí a gente parte por esse movimento de consciência dentro das ordens. Por que canal? Pela ordem de ajuda. Como eu fico nesse movimento de boa e má consciência no ping-pong, né? Eu estabeleço um processo de tentar fazer algo, né? De ajudar algo. Aí eu entro por uma disfunção lá em cima da ordem, da hierarquia, depois do pertencimento, depois do equilíbrio entre dar e receber. Então, essa dinâmica de fluxo, o Bert nunca falou, eu nunca vi o Bert falar dessa forma, né? Isso é uma leitura que eu faço quando eu olho para essa questão de boa consciência, má consciência, ordem de ajuda e as ordens como um todo, para estabelecer um movimento da luta interna que a gente fica dentro desse princípio chamado vida. E a única parte que devemos, de alguma forma, estabelecer uma conexão profunda é com a nossa criança, porque ali está tudo que a gente precisa. E quando eu falo a nossa criança, eu não estou falando de uma criança. Eu estou falando da história que a sua criança viveu durante toda essa fase de 0 a 7 anos, principalmente, né? Não é uma criança, são milhares de crianças dentro de uma criança estabelecendo muitas informações. Então, se você quer sucesso, se você quer prosperidade, se você quer bons relacionamentos, a primeira camada que você deve acessar e integrar tem a ver com a tua criança, que se fala muito em criança ferida, né? Mas, ao mesmo tempo, ao lado dessa criança ferida, existe uma outra criança. E o que as constelações fazem? Ela estabelece um movimento de reintegrar aquilo que eu excluía por qualquer motivo, geralmente por uma dor muito forte. E quando eu olho para aquilo e digo, você faz parte, você é uma parte de mim que eu esqueci, que eu não quis me lembrar, automaticamente é como um zip, entra a criança luz, digamos assim, né? Zip. E quando entra aquelas duas partes, elas se fundem em uma parte só, em uma criança só, e é desse lugar que eu levo uma solução e levo um princípio de mudança, digamos assim, né? É meio metafórico, mas é a forma que eu tenho de explicar um pouco essa questão de... não adianta excluir esse movimento e desejar esse movimento, né? A luz e a sombra, digamos assim, da experiência. Enquanto eu não olho para esses aspectos essenciais, eu não consigo integrá-los e fazer com que essa criança se torne uma só. Porque ambos os sistemas e ambas as forças têm o mesmo valor. São 10h36, né? Você errou. Não, o que eu queria falar, as inscrições são encerradas já. O que eu queria falar é que uma coisa que sempre me chamou atenção em ti, e que eu acho que ali foi o ponto, digamos assim, que me conectou assim, pá, esse cara é o cara. Foi enxergar, por exemplo, quando você trabalhava nas constelações, que você não trabalhava naquele perfil clássico de... tô falando isso lá no passado já, porque isso não é uma coisa de agora, isso não é uma descoberta tua hoje, isso aí já há muito tempo que tu trabalha assim. Que é quando, por exemplo, quando você olha, quando um cliente às vezes olha para a mãe e sente raiva, tem uma emoção, tu nunca negligenciou essa emoção. Isso para mim sempre foi um diferencial, que é essa compreensão neuropsicológica mesmo, de que não é possível você olhar para aquilo, deixar de lado e simplesmente só reverenciar a mãe. Porque daí você vai abandonar toda a emoção e o sentido de existência que é daquela criança. Então, quantas vezes, né, nas constelações, é o jeito que tu trabalha, eu também, tem mais pessoas, a Karina também trabalha assim, de que às vezes você tem que dar lugar àquela emoção que está totalmente reprimida dentro de você. Então, imagina uma criança que sofreu grandes violências da mãe, ou que foi, né, que foi abusada, ou que sofreu muito com essa mãe. Simplesmente olhar para a mãe e dizer, ah, mãe, eu reverencio você, agradeço você, não é fácil, né? Então, às vezes, eu preciso gritar essa dor, dizer, né? Eu tenho a esvaziar na consciência do adulto, né? Não no sentido regressivo. A gente não vai fazer o sentido regressivo de fazer a pessoa dissociar, não é isso. Mas é sentir, assumir, reconhecer essa dor, essa raiva. E aí, quando você, às vezes, grita, onde você estava? Ou porque, né, obriga, faz aquele movimento, ou até de uma tristeza, qualquer emoção que seja, aí, dá aquele espaço. Porque existe um desejo primário, desejo especial de viver e de curar. Esse desejo de curar, ele vai vir imediatamente, assim que você se reconhece. E aí você vai integrando aquela criança, né? Então, essa coisa do reconhecer primeiro, para mim, é fundamental.
É importante você estar trazendo, porque a gente precisa parar com essa questão de romantizar a constelação, de trazer final hollywoodiano para uma constelação, né? É impressionante como muita gente, muitos consteladores e também muitos alunos desses consteladores, de uma forma geral, eles têm esse movimento de fazer o que tem que fazer, o movimento daquilo que... Gente, presta atenção numa coisa, o cérebro da criança aprendeu que aquela mãe, ela é uma mãe que não nutriu. Ponto, ok? E o que é natural? Nutrir. Isso é natural, é um fluxo chamado vida, que é nutrição. Essa vida que o Bert chama de amor, perdão, consciência espiritual, ela simplesmente ela é um fluxo que vem, e esse fluxo vai ser canalizado, digamos assim, de acordo com aquilo que é o teu destino. Você vai para um lado, para o outro, para cima, para baixo, não importa. Esse é um movimento que a gente precisa aprender. Não temos que romantizar uma constelação. Muitas vezes eu já fiz isso no passado. Eu já fiz muitas vezes isso, né? Eu até estava dando aula hoje para o pessoal, eu falei, pô, cara, eu errei pra caramba, sabe? É um movimento com a intenção de acertar, eu errei muito como constelador, né? Então, a própria experiência de mais de 16 anos vai me trazendo um nível de consciência essencial de que o meu pai e a minha mãe não é um ser fora de mim. Porque o que está fora de mim é apenas o biológico, é a imagem, ou seja, a figura. Dentro de mim é que está ele. Eles vivem dentro de mim, né? Eles estão dentro de mim. Aí a gente cai por terra aquela ideia de que muitos filhos tentam integrar os pais, né? A qualquer custo tenta pegar na mão de um e mão do outro e fazer esse movimento aqui para integrar, né? E, na realidade, essa integração tem que acontecer dentro de cada um de nós, porque nós estamos vivendo a história dentro de cada um de nós. Não são eles mais, somos nós e eles. Nós vivemos a história que eles nos deram a vida e vivemos essa história dentro de cada um de nós, não é mais fora. Então, a gente precisa compreender isso de uma forma menos equivocada, digamos assim, né? Porque essa criança, quando está fora do lugar, qualquer um de nós que tem um adulto, criança, porque muitos de nós não sabemos lidar com assuntos de gente grande, temos uma criança ferida dentro de cada um de nós, uma criança que não pôde gritar, que não pôde se expressar, que não pôde cantar, que não pôde andar na chuva, tomar banho de chuva, que teve que tomar porrada porque o pai chegou alcoolizado. Tudo isso vai registrando. E sem a criança compreender se aquilo é bom, ruim, certo ou errado. Simplesmente ela aprendeu algo. E aí se cristaliza, né? Gera um programa que eu vou levar aquela dor, porque é tão forte, porque o meu sistema reptiliano, o sistema límbico, ele vai dizer alerta, sobrevivência, né? O tempo inteiro. É por isso que as crianças, por exemplo, elas quando nascem, tem muitas crianças que têm problemas respiratórios. Por quê? Porque tem um excesso de cortisol e adrenalina dentro do sangue que vem da mãe. Porque a gente só começa a produzir esses hormônios, neurotransmissores, a partir do 3º mês de vida. A gente bebe o leite de hormônio cortisol. Então, isso aumenta o nível de estresse, porque eu já venho no nível de estresse, meu parto foi um nível de estresse, e isso vai ampliando mais ainda o meu cérebro aprendizado sem consciência. Então, quando você estabelece o movimento do reconhecimento da tua história e do reconhecimento da dor que você carrega, e você consegue, de alguma forma, dizer, você me fudeu, entendeu? E com todas as palavras, você me lascou. Mas é o primeiro movimento que a criança tem que fazer, ou seja, o adulto criança tem que fazer, que é colocar para fora. É o reconhecimento dessa emoção. É o reconhecimento de que ela não deu, e que ela foi uma sacana, e que ele foi um sacana, sabe? Mas por trás disso, quando eu começo passo a passo, né, camada por camada, a estabelecer um movimento de mergulhar mais ainda nesse campo de autodesenvolvimento pessoal, possivelmente vai chegar um momento que você vai se render. E você vai se render porque você se colocou essencialmente como pequeno diante daquele sistema imenso, que não adianta você reagir contra algo tão grande que é a vida que você recebeu e a história que vem dessa vida. E você vai se render porque você compreende que a rendição te conecta ao amor maior. E a base de toda a relação que a gente, na realidade, perdeu a conexão com o amor. O amor que a gente sente hoje é totalmente distorcido de tudo. Nunca é amor. Isso não é amor. É simplesmente uma tentativa de experimentar amor, né? E a gente vê muito esse amor distorcido e equivocado, muitas vezes,
na imagem de uma mãe com filho. Tem até um vídeo que a gente achou que tá no meu Instagram, que está no YouTube também. Depois vocês vejam lá. É um vídeo de uma mulher que pare e quando o médico vai cortar o cordão umbilical, ela diz não corte. Nossa, é muito forte esse vídeo. É muito forte aquele vídeo, né? E ela é costureira e passa aqueles movimentos emaranhados e aquele cara vai crescendo conectado ao umbigo dela. E quando ele tem a tentativa de cortar com a tesoura o umbigo, aquela mãe dá um chilique no chão, cai dura, né? E ele volta para aquele sistema e passa a vida e ele perdeu a vida, né? Digamos assim, dentro de um movimento maior. Então, essa simbiose com a mãe, principalmente de 0 a 7 anos, tanto o menino quanto a menina, é essencial que esteja dentro do campo espiritual da mãe, né? Para que seja nutrido, porque a fase de nutrição é a fase de movimento, de fechar a caixa craniana por causa da moleira, né? Com 7 anos, 6, 7 anos a moleira clica, né? Fecha, e dali é como se fechasse o circuito e dissesse assim, a partir de agora eu só vou reproduzir. Eu vou atrair pessoas, eu vou atrair experiências e vou viver a minha história de uma forma muito parecida com o meu sistema. Ou em excesso ou escassez. Então, enquanto eu não reconheço que eu não posso integrar os meus pais, juntar os meus pais, que eu não posso salvar, mudar o passado, porque é outra crença limitante de muito constelador, que faz várias vezes eu vejo assim, você precisa, porque você é a única oportunidade que todo o seu sistema ancestral tem de fazer diferente. Você tem essa missão de fazer isso. Eu digo para aquela pessoa, vá para aquele lugar, vá estudar, porque você não vai mudar a porra do passado, você não vai mudar nada em relação ao passado. Você vai mudar aquilo que você, por lealdade aprendida cega, isso é biológico também, vai ressignificar aquela história a qual você olha, né? Porque todo sintoma e doença diz assim, para onde eu estou olhando, né? Para onde eu olho? Né? Para onde a doença está me chamando? Para onde a crise, o conflito, a dificuldade está me chamando? Está me chamando para um único lugar. Olhe para a sua criança. Isso é essencial. Só isso. E tem uma pessoa que pediu no início para falar melhor, para explicar melhor a boa e a má consciência. Acho que cabe aqui, porque tu começou a falar dessa questão de carregar o passado. De repente, fala rapidamente aí, Lu, o que é boa consciência e o que é má consciência. Na realidade, quando eu falo em boa consciência, eu digo que boa consciência é má consciência. Quando eu falo de má consciência, eu digo que má consciência é boa consciência. Né? Eu prefiro usar, quando eu ensino, eu prefiro usar o termo que eu aprendi com o Décio, que é consciência leve e consciência pesada. Eu acho mais fácil de entender. Sabe? Eu explico isso de forma complexa mesmo. Faz o julgamento, e leve e pesada é mais fenomenológico. Eu acho mais fácil. Então, vamos usar o termo leve. Leve seria boa. E o pesada seria má. Usa leve e pesada que é mais fácil. Ok. Consciência leve e pesada. A consciência leve carrega um peso. A consciência pesada carrega a leveza. A leveza. Exatamente. É bem isso. Então, você é uma figura. Então, esse movimento... Deu até calor. Esse movimento... Mas vamos falar de um jeito simples, porque isso é bem óbvio, né, Luciano? Mas para a maior parte das pessoas não é. Então, assim, ontem eu usei o exemplo do calor do cocô, né? Do quentinho no cocô, sabe? Tá fedido, mas tá quentinho, tá seguro. Consciência leve, mas é pesado ficar ali, né? Mas a consciência tá leve, que tá conectada a todos. Então, esse movimento é interessante porque muitas vezes, por exemplo, quando você está na consciência pesada, por que você está também na consciência leve? Porque ela te conduz à consciência leve, né? Você toma consciência de que você está carregando algo do sistema, que você está deixando de viver a sua história pelo sistema, e isso se torna pesado. E, consequentemente, você vai desejar olhar para um outro lugar que é a consciência leve. E aí, muitas vezes, você vai jogar a bola para o outro lado do campo, né? E quando você está na consciência leve, muitas vezes por trás esconde a consciência pesada. Por exemplo, às vezes você está com alguém em detrimento de estar com uma outra pessoa, porque o seu sistema diz, se você tiver com uma outra pessoa, você pode estabelecer um movimento de trair todos nós.
E aí, o que é que eu faço? Eu vou seguir naquela direção que eu acho que é a direção ideal, né? Para que eu sinta pertencendo, porque essa é a questão do pertencimento. E aí, só que por trás esconde, por isso que a consciência alegre ela é pesada, porque por trás esconde o quê? Uma necessidade essencial de satisfazer o sistema. Então, é todo um nível de complexo que também... o Bert puxou isso da psicanálise, né? Da pulsão de vida e pulsão de morte. Ora a gente está na vida, ora a gente está na morte. Ora a gente está na morte, ora a gente está na vida. O tempo inteiro, simbolicamente, gerando esse processo de ping-pong, para lá e para cá, né? Luciano, teve uma pergunta aqui maravilhosa para a gente responder. Ó. Tu responde. Tenho uma filha adotiva que está com 5 anos e recebi ela com 3. Porém, fico preocupada de como ajudá-la a superar todo o sofrimento. Tem bastante problemas de alergia respiratória. Como posso ajudar? Então, essa questão da adoção é algo que, na leitura inicial que o Bert fez lá atrás, foi algo que gerou muita polêmica, né? Porque ele falava assim, não adote uma criança. E a Cristina Laguno, que foi uma professora do Hellenic School, acho, não me lembro agora, ela adotou 2 filhos. E quando ela adotou 2 filhos, ele começou a ter uma perspectiva diferente. Na verdade, quando você adota uma criança, você não adota uma criança, você adota um sistema. É um outro sistema. Por que é outro sistema? Porque não é consanguíneo, né? Isso aí é o que eu chamo de consciência coletiva ativando os sistemas para que haja um alinhamento, né? Digamos assim. Porque quem adota uma criança, geralmente tem uma criança interior ferida que vai adotar uma outra criança ferida, que vem de um sistema totalmente rompido por laços afetivos, né? Por exclusões, por dor, por raiva, por vários sentimentos. Então, quando você fala de sintomas respiratórios, você está falando de tristeza, você está falando do pulmão, essencialmente. Então, é como se dentro dessa criança existisse também uma parte sua, mãe adotiva. Perdão, mãe adotiva. Mãe adotiva. Por quê? Porque é como se uma parte dessa criança, por gratidão a você, por dar continuidade à vida dela, também absorve uma parte do seu sistema. Mas isso é desencadeado inicialmente pelo sistema biológico dela, de pai e de mãe. Então, esses sintomas que ela está desenvolvendo vêm desse sistema de pai e de mãe. E vai ser potencializado na vida dela, na relação com ela daqui para frente. Ok? Então, quando você fala ajudá-la, eu sugiro que você busque primeiro olhar para a sua criança, olhar para a sua menina, para que você possa liberar essa menina que você adotou de carregar muitos processos que podem também ser seus processos, entende? Não existe uma regra para isso, mas a literatura fala que possivelmente pode acontecer um movimento como esse, como eu te falei, tá? E também se você olha para sua criança, você vai conseguir acessar o seu adulto saudável. Uhum. E através do adulto saudável, você vai conseguir olhar os pais dessa criança que você adotou. Uhum. E aí você vai dar um bom lugar no seu coração. Vai conseguir incluir essa família inteira, esse sistema inteiro no seu coração. E aí, quando você faz isso com toda legitimidade, essa criança se sente em paz. Porque ela consegue olhar para a própria emoção e para a própria tristeza dela. Então, ela consegue dar um espaço até para se curar. Então, ela, através de você, pode sentir o amor dos pais no sistema dela, mas cada coisa no seu lugar. Porque você não é a mãe. Você, inclusive, o Bert Hellinger sugeria até não falar dessa forma. A mãe é a biológica, né? Você é a mãe adotiva. Então, isso tem que estar muito claro, principalmente para você. Se isso tem dificuldade, soa difícil no seu coração, tem que olhar para essa criança. A sua criança em relação aos seus pais, ao seu sistema. E aí, com isso, fica leve dentro do adulto saudável olhar para o seu sistema familiar. A leveza e a paz nesse sistema que você adotou e no seu sistema acontece quando você reconhece a origem daquela menina, ou seja, os pais dela, né? Quando você integra através da menina os pais dela. Porque, e ao mesmo tempo faz o mesmo movimento de integrar os seus pais que está dentro de você. Porque aí vai ver uma conexão profunda de amor maior, que o Bert chama de amor maior. Porque a consciência coletiva, o que ela faz? Ela traz
para o núcleo, né, dela todos aqueles que foram excluídos pela consciência pessoal. Então, quando dois sistemas se encontram, é uma possibilidade de estabelecer um princípio maior, que a gente não sabe o que, né? Que tem a ver com dois sistemas diferentes que vão estabelecer uma relação específica. Então, é importante que você, antes de qualquer movimento, você olhe essencialmente no espelho. É bom isso. Eu tenho uma técnica de ensino que é de olhar no espelho e poder refletir naquilo que, de fato, você precisa ver em você, que você não vê e que, muitas vezes, essa criança ou os nossos filhos, de uma forma geral, estão mostrando para a gente. Isso é importante. Isso que o Luciano falou agora, de ver o que tem em nós, a nossa criança, é em todas as relações. Todas. Qualquer relação. Você tá com o marido, e o marido fala uma coisa que te incomoda, que dá aquela raiva, daquela birra, né? Olha que às vezes a tua criança birrenta sendo ativada naquele momento por uma coisa que se viveu que não está resolvida. Então, volta e meia vai ter essa questão de ficar olhando para a criança, enfim. Tem mais umas perguntas interessantes aqui, Luciano. Rapidamente, sim, só uma resposta do criança de 6 anos pode constelar? Eu e o Luciano, nós temos essa visão que sim. O Luciano pode falar mais sobre isso depois. Sobre como que funciona uma constelação com criança. Mas aqui a pergunta da Renata, que ela está em quarentena e tem percebido muitos movimentos dos filhos que antes ela não via. Como posso identificar se aquilo é nosso, né? Pai, mãe ou é deles? Primeiro tem que ver se está incomodando mesmo, se fica incomodando eles. Porque agora ela falou o que eu não entendi? Ela falou o que eu não entendi? Ela falou o que eu não entendi? Como que eu posso identificar se aquilo que ela está vendo agora na quarentena dos filhos é dela, ou do pai, ou é deles? Né? Como que ela pode identificar? Então, com essa convivência dos filhos. Então, é difícil você dizer isso aqui é meu, isso aqui é dele, né? Porque isso, o conflito começa na relação homem e mulher, né? Isso se desdobra para a relação pai e mãe, porque ser pai e mãe é uma consequência de ser homem e mulher. Se dentro da relação homem e mulher está estabelecendo um processo de conflito, qualquer que seja, pai e mãe vai ser uma confusão desgraçada. Consequentemente, os filhos vão estabelecer um movimento de carregar por excesso ou escassez algo que vem do sistema, né? A semana passada eu fiz uma live com a Thaisa e foi muito legal a história dela, porque ela falou para a filha dela assim, ela foi levar a filha de manhã na escola e falou para a filha, olha, a vovó vai te pegar meio-dia aqui na escola porque a mamãe não vai poder pegar. E aí, deu meio-dia, ela mesma foi pegar a filha e a menina perguntou assim, cadê a vovó? Você não falou que a vovó vinha me pegar? E aí, a mamãe resolveu pegar você e blá, 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 blá. E a menina entrou num choro desgraçado, né? Deu aquele escândalo no carro porque ela queria que a vovó viesse pegar ela. E quando chega em casa, a Thaisa fala assim, tem alguma coisa aqui. O que você quer me mostrar, filha? Aí diz que pegou a menina e falou assim, filha, quem precisa da vovó sou eu, não é você. Né? E a mãe dela, foi à noite lá e ela deitou no colo da mãe e ficou, mãe, me dê amor, carinho, blá, blá, blá. E a filha passa e diz assim, oi, mamãe, tudo bem? Aí ela falou assim, tá tudo bem agora, eu tô com a vovó. Aí ela, tá bom, tchau. Quer dizer, aquele choro foi um choro que dizia para a mãe, por favor, peça a vovó colo, para que você esteja disponível para mim. Olha que lindo isso. Olha, se essa mãe ela tem o conhecimento do pensamento sistêmico, isso ficou mais fácil para ela fica mais fácil perceber isso, né? Mas ó, imagina você que não tem esse conhecimento do pensamento sistêmico, o quanto a gente fica patinando. Mas é isso mesmo, não tem um manual de instrução. Faz parte do processo, tá? Você vai detectar mais isso quando você vê em você próprio uma determinada tendência, porque às vezes os filhos mostram algo que você nem percebe em você, ok? Ou algo que você sabe que você tem e que o filho está reproduzindo. É fácil você distinguir nesse sentido. Mas é uma mistura, uma gororoba desgraçada. Então, a gente não sabe se é mais de pai, de mãe, porque o processo começa lá no homem e na mulher, né? Nossa, tem bastante coisa aqui. Ó, uma mulher saudável que não consegue engravidar, tem a ver com a criança interior? Então, são várias as possibilidades que fazem com que uma mulher não consiga engravidar. Primeiro, a gente tem que descartar todos os comprometimentos biológicos, né? Às vezes, uma endometriose, uma baixa hormonal,
ou acidez, muita acidez no canal vaginal, que o espermatozoide entra e morre rápido. Quando a gente descarta essas possibilidades, a gente vai olhar para os aspectos emocionais. Apesar que os aspectos emocionais é que desencadeiam todos esses sintomas de doença, tá? Não é o contrário, é as emoções que estabelecem sintomas de doença. Muitas mulheres que não conseguem engravidar de forma natural, elas podem estar conectadas, por exemplo, ao lugar da avó. E ela vai dizer inconscientemente como eu posso ter um filho ou uma filha se eu já tenho uma filha para cuidar, que é a mãe dela, né? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é o fato dela ter sido excluída especificamente na primeira infância, às vezes dentro do útero, por um movimento de emoção da mãe. Por exemplo, eu não estava esperando você, mais um filho desse homem, ou então mais um filho para eu criar. Então, todo esse aprendizado vai estabelecer esse movimento de ruptura. É como se ela dissesse assim, eu não reconheço a minha criança, naturalmente eu não posso gerar outra criança, ou eu não reconheço a minha mãe como a minha mãe, eu não estou autorizada a ser mãe. E tudo isso, sim, está conectado ao seu aprendizado daquilo que você construiu na fase de 0 a 7 anos, principalmente. Teve uma pergunta ali sobre a criança não reconhecida do pai e da mãe. Se influenciam nos filhos. É o que ele estava acabando de falar agora. É 100%, não tem para onde correr. Você vai viver essa parte do papai e mamãe não reconhecida dentro de você. Naturalmente, você vai estabelecer um processo de excesso ou escassez. E o que é excesso? Excesso é quando você diz, por você eu faço tudo, por você eu vou carregar a sua história, por você eu deixo de prosperar, por você eu deixo de viver, por você eu deixo de fazer sexo, por você eu deixo de viajar, por você eu deixo de trabalhar, por você eu morro. Isso é excesso. E quando você fala, eu não aceito você, eu não tolero você, eu excluo você e blá, 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 isso é escassez, ou seja, falta algo. Mas detalhe, dentro da escassez tem excesso. E dentro do excesso tem escassez. Assim como toda vítima carrega um algoz. Assim como todo algoz carrega uma vítima dentro dela. Porque é um jogo. Simplesmente é um jogo que a gente fica de ping-pong entre boa e má consciência o tempo inteiro. Blá, 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 não. Consciência leve e consciência pesada o tempo inteiro. Blá, 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 blá. Para lá e para cá. Então, sim, é um fato isso. Os filhos, por serem a ponta do sistema, eles vão gerar um processo de canalizar todo o fluxo da informação da grande história, né? Através da memória celular, isso vai desencadear nele um campo da experiência dele, do destino dele, e cabe a cada um de nós, dentro de cada uma das perspectivas que a gente tenha de ferramentas, estabelecer a busca por encontrar o nosso lugar. Você sabe por quê? Olha só que louco. Sabe qual é a nossa maior busca de todas? É encontrar a nossa criança. Sabe o que uma constelação faz? Uma constelação faz o seguinte, é como se você estivesse agora na beira de um lago maravilhoso, lindo, perfeito, aquele lago imenso, né? Que você vê a natureza, as montanhas, as árvores, e com a vara de pescar. A vara de pescar e aquela isca é uma parte que é do sistema. Olha que lindo isso. É do sistema aí que você joga na grande história, na água, né? E espera um peixe comer aquela parte ali. E quando você entrega simbolicamente aquele alimento para a natureza vai te trazer um alimento. E que alimento é esse? É uma parte sua que estava fragmentada na grande história. Você entrega, através da isca, uma parte da história para a história e pega, olha que louco, né? Entrega uma minhoquinha e recebe um peixe. Olha que e esse peixe é você. Esse peixe são partes suas que estão, de alguma forma, no grande oceano, no grande lago das emoções, da história. Olha que lindo isso. Você só entrega uma minhoquinha, gente linda. O que está esperando? E recebe um peixe? Que maravilha! Você é um peixe, você é tudo, sabe? Então, assim, o nosso maior busca e o nosso maior desafio é reconectar-se, é integrar, é estabelecer vínculo com essa criança, que isso é o que o Bert chama, na minha concepção, do que é essencial, a nossa criança. Ponto. Tem muita coisa aqui. Vamos lá. Como podemos lidar com as nossas emoções se negamos a existência delas desde pequeno? Eu ia perguntar para ti agora para te falar sobre isso um pouco, sobre os bloqueios das emoções. Quanto dessa invalidação
tem contribuído para os adultos buscarem essas faltas e carências fora? Nossa, aqui é um desdobramento, são várias perguntas numa só. Isso é uma live inteira para responder essa pergunta aí. Mas de É. uma forma breve, assim, tudo aquilo que você exclui no passado, você se torna igual. E como você não se aguenta com você mesmo, o que é que você faz? Você vai em busca de uma terceira pessoa para poder buscar aquilo que faltou lá atrás de nutrição, né? Porque é assim, a gente não se aguenta. A gente se olha no espelho, se acha feio, a gente olha para a gente e se acha que estou chato hoje, a gente não se aguenta. Mas não se aguenta por quê? Porque tem uma parte sua que está totalmente fora de você, está fragmentada. Então, tudo aquilo que falta no passado, naturalmente, a vida nesse sistema é dessa forma, a gente vai projetar isso numa outra relação. Então, isso é muito comum numa relação de sociedade, numa relação homem-mulher, numa relação de amigos, seja qual for o tipo e formato de relacionamento, não importa, homem com homem, mulher com mulher, isso é transferido porque sempre o outro, de alguma forma, vai estar a serviço do seu sistema, ou do lugar da vítima, ou do lugar do algoz. Vivendo a vítima e algoz, vivendo a vítima e algoz. É um fato. Mas é um tema de live para poder falar. Olha, eu queria até, agora a gente o nosso tempo está um pouco limitado, destacar para você o seguinte, que o objetivo até, inclusive, dessa sequência de lives é justamente te despertar para a possibilidade de cura. Então, assim, é inevitável, principalmente quem nunca constelou, quem nunca começou a olhar para isso, olhar para essa criança. Então, com a ajuda de profissionais como eu, o Luciano, a Karina que está aí, tem mais consteladores que estão aí, se você conhece constelador de confiança, dá uma olhada para isso, tá? Existem várias técnicas, a gente gosta muito de usar várias outras técnicas, hipnose, PNL, né, Luciano? A gente agrega muito. E olhar para essa criança que você sente que... Qual que é o objetivo? Por que a gente vai olhar para a criança? Quando tem alguma coisa que não está 100% agora. Ah, se a tua vida está ótima, não precisa fazer nada. Não vai ficar procurando terapia, está tudo 100%. Mas se tu vê que tem alguma coisa de peso, confusões internas, emoções, sintomas que está com dificuldade, tem que dar uma olhada. Porque é uma forma de libertação. Quando o Luciano fala da fragmentação, né? Que você está tão identificado com outras coisas, me vem a imagem daquela pedra que tem tudo para ser preciosa, né? Que está lá, que tem um valor, mas que precisa, para encontrar seu eixo, seu eu, a sua essência total, a seu grande valor, desidentificar-se, né? Aquilo que não é seu, para que você consiga seguir com aquilo que é seu, mas que é da mesma origem. Ou seja, aquela pedra preciosa continua sendo daquela família, daquela pedra toda que estava ali, tá ali. Então, você precisa resgatar este lugar. Amanhã eu vou fazer uma live que é as 4 fases, as 4 etapas para o sucesso com a mãe, para tomar a mãe de fato. Tem muita gente que diz, como é que se faz isso, tomar a mãe? Então, eu vou falar das 4 etapas. E a gente começou a falar aqui sobre essa questão da criança, do acesso, né, da dor, e uma das coisas bem importantes que a gente tem, que eu vou destacar isso amanhã também, vou fazer um exercício pessoal. Convido vocês a participar amanhã, 22h12. As nossas inscrições de hoje já foram encerradas. Então, Lu, eu quero já, daqui a pouquinho, faltam 6 minutos para a gente encerrar, para te começar a fechar teu raciocínio em relação ao que você está trazendo, né, de tudo isso, alguma coisa mais que tu queira falar. Não sei se dá para te responder mais uma pergunta. Deixa eu ver. Ó, vocês percebem? Olha só quero destacar algo. Como esse assunto nos instiga, é porque tem muita coisa aqui, muitas dúvidas que a gente quer resolver. Então, são coisas necessárias mesmo de integrar. Então, é muito legal a gente poder realmente deixar isso borbulhar, se fazer perguntas internas para poder curar, para poder, às vezes, marca uma sessão, olha para isso. E outra coisa que é importante que eu até te falar assim, para te falar um pouco. Não é o fato de você estar você se relacionar na fase adulta com o pai e com a mãe e perceber, depois eu fiz terapia, eu entendo meu pai e minha mãe, não quer dizer que você curou um trauma, tá? Então é importante ver isso também. Então, queria que tu respondesse essa pergunta da fase adulta, que acha que tá tudo bem, e fechasse o teu raciocínio, Lu, pra gente depois divulgar o ganhador. Tá. Então, às vezes a gente cresce e sabe aqueles filhos que tomam conta dos pais na velhice? Eu sempre brinco que são os filhos que ficam com um veneno aqui, ó, do lado, descendo. Que são os filhos que esperam até o último suspiro do pai e da mãe e para que o pai da mãe e a mãe diga assim para ele, eu te amo, você é meu filho. Então, muitos filhos, quando os pais na velhice, por exemplo,
porque querem, na realidade, dar lição de vida para eles. Está vendo? Eu estou cuidando de você. Você não cuidou de mim. Olha como eu estou cuidando de você. Então, às vezes, esse filho ele vai fazer psicoterapia, ele vai fazer uma série de movimentos e acha que curou. Né? Curou, agora eu amo meu pai, meu pai agora é gente boa, agora eu saio para nadar, para jogar futebol com ele. Mas é interessante que a sua vida melhora, claro, mas observa na tua vida que algumas dinâmicas se tornam repetitivas. Mas por que se tornam repetitivas? Porque ainda existe uma memória dentro de você que você aprendeu sem ter consciência lá atrás, que na verdade a palavra não é aprendeu, você experimentou algo e que remete a essa multiplicação, cronicidade de um comportamento. Mas eu quero dizer para vocês que há salvação no fim do túnel, né? Desde quando você se permita estabelecer um processo de dizer chega. E você tem que dizer chega. E é um chega que venha da alma, para que você possa dizer um sim para você mesmo e busque ajuda. É um chega gritado, né? Chega! É um grito, sabe aquele grito que vem de dentro, aquela merda, aquele grito. Chega! E gritar alto, né? Gritar algo mesmo, gritar alto, para que você possa colocar para fora sentimentos que são tóxicos para você, tá? Então, assim, existem muitas ferramentas, muitos bons profissionais, é uma questão de sua disponibilidade e que isso vai, com o tempo, no processo acontecer. Xerinha, gratidão pelo convite, gratidão a todos vocês que assistiram a nossa live hoje. Gratidão, meu Lu, querido. Lu, diz o número de 1 a 78. Rápido. 1 a 78? É. 28. Davis, quem ganhou, Davis? 28. O Davis sabe, agora ele vai olhar. Ô, Lu, gente, olha só, outra coisa que eu quero falar para vocês. A gente já está terminando. Vai lá na minha bio, vou abrir aqui, e você faz o formulário, se inscreve no formulário lá, tá escrito quero mais desse, que você vai ganhar um e-book gratuitamente no final dessa jornada de lives. Então, se você se interessa, tem que escrever lá no seu e-mail, que você cadastrar, para ganhar esse e-book, lá na bio, tá? No meu formulário. Faz o formulário lá. Ó, você sabe como é? Vou botar essa musiquinha para nós aqui no final. Bio é aqui, ó. Tem gente perguntando o que é bio, ó. Você vai ali, vai lá no Sheila. Peraí. É isso aqui, ó, gente, ó. Tem aqui, ó, o link, ó. Karina, eu vou te pegar. A Karina tá dizendo, por isso que eu não vou comer brigadeiro. Eu vou mandar meus amiguinhos essa noite te visitar, você vai ver. Quem é que foi, Davis, que ganhou? Davis, escreve aí. Está online? Como é o nome da pessoa? Ela tá online? Como é que a gente faz isso? É que foi uma outra ideia. Tá online? A pessoa que ganhou? Eu acho que vamos falar outro número, então, se não tá online. Estamos acabando. Não respondeu. Vai, fala outro número. 3, 2, 1, pá! 34. 34. É porque assim, ó, gente, o Luciano, ele já era... Ó, então, o Davis vai ver se é 28 ou 34, tá? Porque o Davis, ele tá acompanhando, ele tem tudo lá numa planilha que ele já fez lá desde o início. Então, tá tudo certo. Então, é um desses números, ok? A gente vai fazer contato, um dos dois. Amanhã tem mais sorteio. Então, não tá online. O 34 tá, o Davis? Não tem 34. Vai outro. Meu lugar de mãe? A Fernanda. A Fernanda. Ei, você tá toda cagada agora, né? Legal. Ó, 50 segundos. Boa noite para vocês. Ó, vamos cultivar a criança. Vamos encontrar aquela criança, mesmo aquela que foi triste e aquela que foi feliz. Vamos voltar para esse lugar. E amanhã tem mais, 22h12. Beijo. Beijo para vocês. Tudo de bom. Ó, e vai ter sorteio com o Luciano, com uma constelação com o Luciano na live dele de saúde e doença, tá?
Vai ser lá o sorteio com ele. Beijo. Beijo, maninha. Te amo, Shirley. Tchau, gente. Até mais.